Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, meus irmãos que nos acompanham hoje através desse canal da internet, do YouTube. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre o tema Espíritos Errantes, que está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, melhor dizendo assim, lá no capítulo 6, questões 223 a 233. Então nós vamos falar, antes de começarmos as nossas reflexões sobre esse tema, sobre essas questões que Kardec nos trouxe através dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos nos harmonizar e entrarmos em sintonia com o alto nesse momento. Quem quiser pode fechar os olhos, abaixar a cabeça e mentalizar o nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade boa e amiga e dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, pedimos que nesse momento nos enviem bons espíritos para nos ajudar e amparar nesse momento de reflexões, e que também tragam aqueles espíritos que precisam de auxílio e se sintam à vontade para participar dessas reflexões e estudo. Nos proteja dos espíritos que possam nos levar ao erro por meio do nosso orgulho. Afaste de nós os espíritos inferiores, tanto encarnados quanto os desencarnados, que estão desequilibrados, e que possa tentar nos desunir ou nos desviar de nosso objetivo. O objetivo principal é esse, que é ajudar o próximo com caridade e amor. Espiritualidade amiga e de luz, que possa vir nos orientar e nos deixe aberto para os vossos conselhos. Afaste de nós todos os pensamentos de egoísmo, de orgulho, inveja e ciúme. Nos inspire nesse momento de reflexão e, com amor ao próximo, nos faça reconhecer a vossa influência positiva. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade de estudar e trabalhar, que possamos ser claros em nossas reflexões e explanações. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar o nosso estudo hoje, Como eu falei, nós vamos falar do Livro dos Espíritos, Mas antes de nós começarmos a falar do nosso tema especificamente, vamos só aqui recapitular, o que é o Livro dos Espíritos, o que livro é esse, Então, o Livro dos Espíritos é um livro, que ele é muito falado na doutrina espírita. Foi o primeiro livro lançado por Kardec para a codificação. E o que é interessante é que esse Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, ele vai falar sobre as causas primárias. Então ele fala de Deus e fala dos 2 elementos gerais do universo, matéria e espírito, E esses 3 elementos, eles constituem a Trindade universal. Isso quer dizer o seguinte: Deus, o que existe Deus, E o que não é Deus, E existe a matéria e o espírito. O que não é matéria é espírito, e o que não é espírito é matéria. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Na segunda parte, ele vai falar do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, onde ele vai abordar os conceitos fundamentais sobre o princípio inteligente, espírito. Então, nós vamos falar sobre o espírito, e a partir daqui nós vamos falar do espírito como individualidade. Lá na primeira parte, nós falamos de espírito com letra com E minúsculo. Agora nós vamos tratar esse ser individualizado. Então, a partir desse momento do livro, nós sempre vamos nos referir ao espírito e escrever com letra minúscula. E ele vai dizer que espírito, a origem e a natureza dos espíritos, ainda vai falar da sua forma e ambiguidade. Ele vai falar ainda do perispírito, as diferentes ordens do espírito, progressão dos espíritos, a reencarnação e encarnação dos espíritos. Vai falar da vida espírita, que é onde está o nosso tema hoje. Ainda vai falar da emancipação da alma e a intervenção dos espíritos nos mundos corporais.
né? Então isso aí está lá no item, lá na legenda do Livro dos Espíritos. E vem a terceira parte, que vai tratar exatamente o que? Das leis morais. As leis morais são as leis que regulam a conduta do espírito, né? E ele vai dizer que através da mediunidade vai poder se verificar o que? A ação da lei moral na vida de um espiritismo. Então, e em cima disso, o que vai acontecer? Nós vamos para a quarta parte do Livro dos Espíritos, que ele fala que da consequência de nós aplicarmos, né, ou não essas leis morais, vai existir o quê? Vai existir uma esperança ou uma consolação, né, que é exatamente o tema da quarta parte. Então, nessa quarta parte, ele vai falar do cumprimento ou não dessas leis, o que vai acontecer, necessariamente o que? Ele vai falar das penas e dos gozos terrestres, ou penas e gozos futuros, né, no mundo espiritual, depois do desencarne. Então, todas as nossas, que é importante, todas as nossas ações, que ele vai dizer nessa parte aí, eles estão submetidos o quê? Às leis de Deus. Que nós vimos as leis morais lá na terceira parte, né? Lembrando que as leis de Deus, ela está dividida em leis físicas e leis morais. As leis físicas, ela é tratada pela ciência, e a lei moral é tratada pela espiritualidade. E outra coisa que é interessante, que cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos vai dar origem a um outro livro, né? Então são 4 partes, vão dar origem a 4 livros, que vai formar então que o Pentateuco Espírito, ou a base da doutrina espírita. Então a primeira parte, das causas primárias, vai gerar o livro que? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Da segunda parte, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, vai gerar o que? O livro dos médiuns. Da terceira parte, que fala das leis morais, vai gerar o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, que fala das esperanças e consolações, vai falar sobre o céu, o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Esse é o quarto livro que vai ser gerado, que é baseado que? Nessas quatro partes do Livro dos Espíritos. Dito isso, né, para a gente poder ter uma rápida passagem, para a gente poder entender o Livro dos Espíritos, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, né, que, como já foi mencionado, o nosso tema para reflexão de hoje vai ser o que? Espírito errante, né? Como eu falei, esse estudo, ou essas reflexões que eu vou trazer para vocês, ela está abordada lá no Livro dos Espíritos, né? Mais especificamente, ela vai estar lá na segunda parte, no capítulo 6, que fala da vida espírita. E nós vamos trabalhar as questões 223 a 233. Então, por isso que eu fiz questão de falar o que é o Livro dos Espíritos. A gente já consegue se localizar. E é interessante que quando a gente conhece essa divisão do Livro dos Espíritos, nós temos uma noção de onde nós vamos encontrar determinados assuntos. Então, nessas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós podemos ter uma definição de quais são os espíritos que são considerados errantes ou não. Nós vamos definir o que vem a ser espírito errante, né? Então, a primeira condição fundamental desse espírito errante é que ele não está encarnado. Ou seja, podemos considerar um espírito errante como um espírito que? Desencarnado. Então, espírito errante são espíritos que estão que? Na erraticidade. Na erraticidade não é um local, e sim é uma duração de tempo. Então, eles estão que? No período de erraticidade. É onde eles vão buscar o melhoramento espiritual fora do planeta Terra. Eles vão estar desencarnados. Então, dessa forma, o espírito encarnado ele não pode ser chamado de espírito errante. Mas todo espírito errante está condicionado a uma nova reencarnação. A segunda condição que nós temos é que o espírito errante não faz parte das categorias dos espíritos puros. Por quê? Porque esses espíritos puros eles não precisam mais reencarnar. Ou até mesmo que se utilizarem de corpo físico. Né? Porque eles não precisam. Eles podem reencarnar, mas vai ser o quê? Com a missão. Com missão, né? Então eles vão reencarnar com a missão de alavancar
aquele determinado planeta ou alavancar aquela determinada população de espíritos que estão encarnada naquele planeta. A terceira condição que nós temos que levar em consideração é que o espírito errante, ele nem sempre está na condição de espíritos infelizes, né? Pois ele pode estar numa condição de felicidade, dependendo de quê? Do seu grau de desenvolvimento moral e dos seus méritos. Então, na codificação espírita, na doutrina dos espíritos, a reencarnação e o estado errante dos espíritos são abordados de forma a compreender o quê? A evolução espiritual e as experiências que o espírito vive entre as encarnações ou entre as reencarnações. Então, quando um corpo morre, o espírito pode reencarnar de imediato, mas na maioria das vezes existe um intervalo entre essas encarnações que pode variar desde algumas horas até séculos. Nós sabemos isso em função de quê? Em função da espiritualidade que vem nos trazer. E tudo isso depende de quê? Isso tudo depende de como viveu esse espírito, né? O que ele fez para merecer. Então merece o quê? Está relacionado o quê? Ao seu mérito. Então, esse intervalo de tempo, na realidade, ele depende do quê? Da vontade do espírito e da sua necessidade de evolução. Por quê? Como eu falei, depende o quê? Do que ele conquistou, né? Das suas conquistas. Então, depende dele, né? Embora exista o quê? Situações na erraticidade, né? Que é uma consequência, vamos dizer assim, de expiação imposta mesmo por Deus, né? Algumas das vezes, o espírito ele fica um tempo a mais ou menos, né? Em função do quê? Da necessidade, né? Imposta o quê? Que é trazida pelos espíritos superiores, imposta por Deus, né? Nós sabemos que existem espíritos que não querem reencarnar por causa das dificuldades que eles vão encontrar. Existem espíritos que querem vir mais rápido. Então, nesse momento, né, ele vai ter que obedecer o quê? Ele vai ter que obedecer uma ordem, vamos dizer assim, vindo de uma escala superior. Então, mesmo no estado errante, o espírito ele vai continuar a sua busca por aprendizado, né, e aperfeiçoamento. Agora, né, nesse momento, refletindo sobre as suas experiências passadas, né, observando o mundo ao seu redor e observando também os ensinamentos de espíritos o quê? Mais elevados. Então, os espíritos errantes não são todos de um mesmo grau. Nós sabemos que há uma categorização de espíritos, espíritos mais elevados e espíritos menos elevados, né? Então, esses espíritos, nós aprendemos também a escala espírita, Kardec nos traz isso. Então, os espíritos errantes, de novo, eles não são todos do mesmo grau moral. Nós sabemos que nós estamos encarnados no mundo, num planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. Nós estamos mais ou menos na mesma faixa, mas essa distância tem uma infinidade de graduação. É só nós observarmos toda a população do planeta Terra, né, ou pegarmos uma amostragem que nós possamos perceber, nós vamos ver que existe o quê? Uma diferença muito grande de espírito para espírito, de ser para ser, né? Por quê? Cada um tem a sua individualidade, cada um está no seu estado de desenvolvimento individual, né? Por mais que eu possa estar convivendo, por exemplo, em família, com outro grupo de espíritos, né? Nós não somos iguais. Cada um está no seu momento. Uns um pouquinho mais acima, uns um pouquinho abaixo. Porém, nós sabemos o quê? Que quando nós pegamos uma faixa para nós sermos colocados nesse planeta, nós estamos dentro dessa faixa, mas existe uma distância muito grande entre o que está na parte inferior e o que está na parte superior. Então, como eu falei, né, esses espíritos não são todos do mesmo grau e, portanto, não representam uma classe inferior, vamos dizer assim, por si só, né? Então, é porque nós utilizamos
essa classificação de espíritos superiores e inferiores para nós termos uma ideia, né, do que é isso. Eles, então, de novo, para fechar isso aqui, esses espíritos eles estão em diferentes estágios de evolução, podendo ser espíritos mais ou menos elevados, porém sempre estarão em transição, sempre estarão progredindo. A lei do progresso fala isso para a gente. Nós sempre vamos estar o quê? Caminhando rumo ao progresso. Então, a reticidade é, na verdade, um estágio que temporário. Todos os espíritos que estão na reticidade terão uma nova reencarnação para avançar em quê? Em sua purificação. O objetivo é ele se purificar. A menos, né, como eu já falei, que eles já tenham alcançado essa perfeição, então eles não vão precisar novamente reencarnar. Caso que são chamados o quê? São os espíritos puros. E o que é interessante nisso é que todos nós chegaremos um dia a ser espíritos puros. Então os espíritos errantes, eles se instruem, né? Isso é muito importante, de maneira o quê? Distinta, diferente dos seres humanos, né? Lembrando que o nosso objetivo é o quê? É nos instruirmos para aprendermos, para evoluir, né? Então, em vez de seguir aquele aprendizado formal como nós temos aqui na Terra, eles refletem lá no mundo espiritual, porque eles vão estar livres da influência da matéria, eles vão ter uma visão ampliada, né? Então eles vão refletir sobre o seu passado e aprendendo o quê? Observando o que ocorreu ao seu redor, ouvindo, né, os conselhos dos espíritos mais elevados, compreendendo vamos dizer assim, melhor, né? Ele vai conseguir visualizar melhor as suas falhas, onde ele falhou, onde ele acertou, de novo, né? Ele não vai ter essa influência da matéria, que nós sabemos que essa matéria é como se fosse uma prisão, ela confina o espírito ali e muitas das vezes ofusca a sua visão holística da situação. Então esse processo de aprendizagem os ajuda o quê? A se desmaterializar, se livrar um pouquinho dessa matéria. E ao deixar para trás o quê? As paixões humanas, que são características principais de quem? Dos espíritos inferiores. Então, à medida que evolui, essas paixões negativas, ela tende o quê? Ela tende a diminuir. Mas para aqueles que ainda estão em estado de inferioridade moral, essas paixões continuam o quê? Ativas, uma vez que eles ainda não atingiram a perfeição. Então, o processo de evolução, nós podemos pensar assim, como nada no mundo, é de uma hora para outra, é instantâneo. Tem todo, como eu falei, todo um processo, todo um desenvolvimento, e o que é mais interessante, vai depender do mérito de cada individualidade, né? Então, os espíritos errantes, eles podem passar por longos períodos de sofrimento ou felicidade, conforme o grau de desmaterialização que eles alcançaram. Lembrando também que nós temos o livre-arbítrio. Ao longo dessa caminhada, nós vamos ter momentos de escolhas, onde nós vamos tomar decisões certas ou erradas, e nós precisamos tentar o quê? Tomar a maior parte das decisões de forma correta. Então eles possuem consciência lá na erraticidade, enquanto estão desencarnados, estão longe da influência da matéria, eles vão possuir o quê? A consciência de suas falhas e vão buscar o quê? A melhor forma para se melhorarem. Mas nem sempre eles vão ter essa possibilidade de reencarnar de imediato, como eu falei, né? O que pode ser uma punição ou uma limitação para a sua evolução. É lógico, quando estamos no mundo espiritual, nós queremos reencarnar mais rápido para nós nos deparar, vamos dizer assim, com as nossas fraquezas, que é exatamente o que? A matéria, e nós consigamos superar a matéria, vamos dizer assim. Então, no estado, que é importante também chamar a atenção aqui, que no estado errante, o espírito ele vai poder viajar por diferentes mundos. Nós sabemos também, isso é um dos pilares da doutrina espírita, né? É pluralidade dos mundos habitados, que existe o quê? Que existe diferentes mundos habitados.
né? Então o espírito ele vai poder viajar por diferentes mundos no momento que ele estiver lá na erraticidade, mas ele está restrito, ele vai ser restrito o quê? A mundos com graus semelhantes ao seu ou a mundos inferiores, né? A menos que ele tenha se elevado de tal forma durante a vida anterior que ele possa ser permitido o quê? Acessar mundos superiores. Então espíritos elevados ou espíritos puros também pode descer o quê? A mundos inferiores. Mas sua presença nesses locais vão ser especificamente para quê? Voltada, como eu já falei anteriormente, para auxiliar, né, a evolução daqueles que ainda se encontram em estágio o quê? Mais primitivo do seu desenvolvimento espiritual. Eles vêm para auxiliar aquela população a se desenvolver ou vêm para auxiliar aquele mundo a se desenvolver. Então esses espíritos, também já falei sobre isso, esses espíritos superiores, eles não necessitam de reencarnação. Eles só reencarnam a nível de missão. Por quê? Eles vão se dedicar ao auxílio dos mais necessitados, né? E vamos dizer assim, eles vão guiá-los, né, no caminho da evolução e do progresso espiritual. Então, a doutrina espírita, né, ou a codificação espírita, ele descreve, né, como um processo contínuo de aperfeiçoamento, onde a erraticidade não é um estado de castigo, mas uma fase de aprendizado e evolução, até que o espírito ele esteja pronto novamente para poder reencarnar, com o objetivo de quê? De atingir a perfeição e só assim alcançar o quê? A felicidade, ou melhor dizendo, a verdadeira felicidade. Então a maioria dos espíritos desencarnados no nosso planeta, ele está em diferentes estados de evolução e a variedade desses estágios, como já falei, é praticamente infinita. Enfim, né, fechando, eles são, né, esses espíritos, eles são mais ou menos felizes de acordo com o que eles conquistaram em termos de mérito, em termos de escolha, né? Então, alguns ainda vão sofrer por causa das paixões que não conseguiram superar, enquanto outros são o quê? São mais felizes, dependendo, de novo, né, de quanto conseguiram se libertar, ou melhor dizer, por que não dizer, entender a matéria. Então, no estado errante, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz, para nós podermos concluir. Então, começa a procurar formas para alcançar esse bem-estar. Que é o que nós queremos, todos nós queremos o melhor. Então, durante o período em que são espíritos errantes, o espírito vão mudando suas ideias, porque eles vão estar mais acessíveis, e com isso, os seus conhecimentos também, né? Eles vão aprendendo mais. Isso acontece porque, à medida que eles se desmaterializam, essa influência da matéria, ela vai o quê? Diminuindo. E eles começam a ver as coisas com mais clareza. No começo, é possível... O que ele está falando? No começo, né, quando ele está falando, no começo, é possível que ver espíritos que ainda se prenda em pensamentos e ideias que tinham enquanto estavam encarnados na Terra. Como eu falei, nada dá sal, tudo é uma continuidade. Mas com o tempo, essa influência vai o quê? Diminuindo, e ele vai entendendo que a matéria não é tão importante assim. E ele passa a buscar formas de se melhorar. Jesus, né, ele falou, isso é importante a gente lembrar, que ele falou sobre, né, que existe muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas, elas são tanto no plano mental, quanto no plano espiritual e no plano físico. E todas essas moradas têm como objetivo o quê? Nos ajudar na nossa transformação moral que nós precisamos passar. Então, meus irmãos, é isso aí que eu tinha para falar com vocês, né, com relação ao tema de hoje. E para nós encerrarmos, né, esse nosso encontro aqui, vamos fazer a nossa prece final, dizendo assim:
Deus Pai, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, juntamente com nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos também aos bons espíritos que vieram nos auxiliar. Pedimos que nos ajudem a colocar em prática todos os ensinamentos que nos foram transmitidos. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a vossa misericórdia, que possamos ter uma boa semana e que fiquemos todos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos internautas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e que tenham uma boa semana. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!